A minha fala aqui hoje, eu dei o nome para ela de O Estilo Disney de Contar Histórias, né, que é o título da minha dissertação, com complemento reflexões em torno do sincretismo, endereçando uma das problemáticas pensadas pelo grupo como um todo. No meu mestrado, com a orientação do Arnaldo, a gente pensou sobre o estilo dos desenhos musicais da Disney, lá da década de 90, vendo também como o filme Frozen, de 2013, retomava essa estrutura. Mais do que trazer alguns dos resultados da pesquisa, a minha ideia é partilhar como a gente lidou com o sincretismo ao analisar esses filmes. Foi na graduação, na FCL mesmo, de 2011 a 2014, que eu comecei a olhar esses filmes com abordagens aí cientificamente institucionalizadas, né? No TCC, eu escrevi uma análise do filme O Rei Leão, vendo seu interdiscurso com Hamlet e pensando de maneira rústica ainda ao plano da expressão. No início do meu quarto ano, eu mandei um e-mail para o Arnaldo, explicando o meu TCC e falando sobre os planos de mestrado, e ele me deu uma orientação prévia, né, para o projeto de mestrado, que consistiu em dois caminhos distintos. O do sincretismo, porque era uma das preocupações do grupo de pesquisa e cabia no tratamento dos filmes animados, e do estilo, porque eu não estava afim de entender a significação de um só filme, mas do conjunto, que é uma proposta que a norma de Cine coloca muito bem o estilo nos textos em corpo e estilo. O resultado bibliográfico de tudo isso está nessas publicações, o TCC, a dissertação e esses artigos frutos do mestrado. Então, como corpus, eu selecionei os 3 primeiros musicais, estilo teatro musical, A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin, que tem essa característica devido a uma renovação da equipe executiva no estúdio de animação principal entre 84 e 94, renovação estimulada por um período anterior a esse, né, de baixa lucratividade nesses filmes. Dessa equipe vale citar o Howard Ashman, que nos relatos de bastidores parece ser o grande responsável pela guinada que ficou conhecida como a Renascença Disney. O Ashman veio do teatro musical e compartilhou com o estúdio ideias advindas daquela experiência e que trabalhou até o início da produção de Aladdin, porque ele faleceu, na realidade, antes da estreia de A Bela e a Fera, em 91. E como motivador pelo estudo do musical, pelo barulho que fez quando foi lançado, está Frozen. Aí não só a familiaridade com Disney apelava para mim nesse recorte, mas também essa coisa brutal e carnal que o musical desencadeia em mim, essa sensação, a vibração. Em Frozen, a Idina Menzel, que é a dubladora protagonista e responsável pelo Let It Go, foi alguém que me levou a descobrir o musical Wicked, para fechar esse vislumbre sobre o gênero, musical esse composto por Stephen Schwartz, que também foi responsável pela música de Pocahontas, o desenho da Disney também, de 95, que é outro título dessa época da Renascença Disney, que termina ali com Tarzan em 99, que é o último filme à la Broadway, né? E, de fato, Frozen retoma e dialoga 2 décadas depois com uma fórmula do teatro musical, no sentido do teatro musical e não da música especificamente, né? Antes de Frozen, entretanto, esporadicamente o estúdio, quer dizer, esse estilo musical ele era retomado, como Aline e o Irmão Urso, né, que é a Vacatuça, a Princesa e o Sapo, Enrolados, são filmes ali salpicados ao longo dos anos 2000. Mas nenhum desses outros, na minha opinião, teve a Idina Menzel ou utilizou como canção representante uma letra, a de Let It Go, com tons, eu não diria talvez de um empoderamento feminino, eu não sei dizer se é o caso, porque eu não pensei sobre essa questão, mas com tons de certa vilania, uma individualidade tonificada e um relativo desprezo pelo coletivo que pertence à personagem, assim como acontece em Wicked. Por isso a Idina Menzel faz parte dessa reflexão, né? Ela que teve a sua carreira alavancada pela interpretação da Bruxa Má do Oeste nesse musical Wicked, adaptado do romance de 95 de Gregory Maguire. Vejam que eu já dou pistas da maneira como eu penso o sentido, suscitando uma rede de interdiscursos, localizando o texto no circuito sócio-histórico a que ele pertence. Todo esse interdiscurso, em certa medida, está representado por intertextualidades, figuras sonoras e visuais, que criam referências a pontos dessa cadeia, e eu dou ênfase no termo referência, que vai ser importante aqui. Voltando ao estilo, eu posso resumir, grosso modo, que ele suscita uma totalidade de enunciados, isto é, implica uma arqui-enunciação, um modo de, no caso Disney, produzir animações reconhecível no conjunto social de filmes e no desenrolar da história, pensando na leitura que eu faço da norma de Cine.
Implica, portanto, a problemática do ethos, do comportamento e da forma de vida. E é um conceito que, se eu me filio à proposta de Fontanilli sobre os níveis de pertinência, que exige do analista uma visão dos níveis da prática, da estratégia e da forma de vida, porque o estilo só se explicaria na cultura. O meu trabalho, ele apenas flertou com esses níveis, porque na época eu ficava vidrado nas sensações, na materialidade audiovisual dos filmes, e achei que elas tinham que ser explicadas nas relações entre conteúdo e expressão. Hoje eu já não concordo com isso. Eu acho que os conceitos que dão profundidade a essa estrutura que liga materialidade, sensação e sentido são texto e prática, que eu faço hoje no estudo de videogames no doutorado. Assim, o estilo da arque-enunciação Disney tem seus componentes tácitos de comportamento demarcados socio-historicamente e tem seus componentes materiais, sensíveis, seus usos particulares do som e da luz que compõem seus filmes, demarcados em isotopias de conteúdo e de expressão. Eu vou trazer um exemplo pontual de um dos filmes que eu analisei, que se repete nos outros e é talvez o ponto de maior explicitação do estilo Disney. A linha Pequena Sereia, uma oposição visual, sonora e de conteúdo estabelecida entre duas canções. Aquela que Ariel expressa sua vontade de viver na superfície com seres humanos, e aqui o Sebastião, né, que é chefe de gabinete ali do reino das sereias, tenta convencer Ariel que a vida no mar é melhor do que a vida na terra. Eu reconheci essas oposições que estão aí na tela e que não dizem respeito apenas a essa cena, mas reverberam ao longo desse filme em específico, com maior ou menor ênfase a cada momento, e umas outras oposições que eu não cheguei a formalizar na época, mas eu observo agora, como o fato do Sebastião ser jamaicano, né, no sotaque dele, que é oposto a Ariel e ao príncipe, que não tem uma nacionalidade explícita, configurando uma diferença entre estrangeiro e conterrâneo, por exemplo. Né? Conterrâneo é, no caso, a Bexis Disney, Estados Unidos. No caso do extrato musical, que era, de alguma maneira, o meu escopo, por ser um estilo Disney de cantar histórias, o que eu observei de constância foi a oposição, que Tati aponta também, mas com outros valores nos enunciados que ele estudou, esquematizando como regime de tematização melódica, o que eu chamei de aceleração apenas, e regime de passionalização, o que eu chamei de desaceleração. É aí que eu faço um apontamento controverso, eu não quero lidar com ele como uma afirmação inflexível, porém não vou negar que eu concordo com isso que eu vou dizer. O problema do sincretismo, como conceito é explorado em alguns lugares da literatura e de pesquisa, é a puxada de sardinha para a linguagem que está em foco. Eu certamente senti isso ao longo do mestrado e mais, eu segui isso como prerrogativa, encontrar a gramática precisa daquele código que fazia parte do enunciado, como se ela fosse capaz de resolver a enunciação sincrética, né, a enunciação global dos diferentes códigos. Essa premissa, por um lado, nos leva a buscar amparo em estudos de semiótica musical, semiótica da canção, semiótica da pintura, semiótica da animação, semiótica do cinema e por aí vai. Mas o aprofundamento dos meios dessa gramática de textualizar, isto é, de dar uma forma de expressão à substância sonora e visual, me parece ir na direção contrária da explicação do sentido do enunciado sincrético. Sincrético, portanto, implicando uma integralidade dos códigos e do ato enunciativo, e não parcialidades gramaticais de cada linguagem. Por outro lado, quando a gente vai para esses estudos específicos, também tem uma puxada de sardinha de cada pesquisador em investir de possibilidades de explicar fenômenos da significação àquela linguagem específica, que ele estuda como um enunciado não sincrético, como se um semioticista músico coroasse a música com estatuto de linguagem mais profunda do que as línguas naturais, por exemplo. São casos extremos, não são atitudes gerais, né? Mas a gente também não pode fazer vista grossa que isso não existe. O resultado, para o pesquisador de textos sincréticos, é o risco de levantar bandeiras pró-musicalidade, pró-plasticidade, quando a solução, eu entendo assim, é a compreensão do todo, dos métodos de sincretismo entre os códigos. Assim, eu digo que eu sofri para saciar o que o cenário cobrava de mim, em termos de compreensões mais finas das gramáticas, mas, felizmente, a norma de Cine, né, ela estava ali me guiando em uma linha de leitura que desemboca hoje, né, onde eu penso o sincretismo fenomenologicamente, nas interfaces da semiótica. Eu não dei conta das gramáticas com um grau de refinamento que era cobrado e me atentei àquilo que tem na enunciação sincrética, que explora a solidariedade entre os códigos mais do que as suas peculiaridades. Da mesma maneira, busquei essa solidariedade nos 4 enunciados
para reconstruir um arco enunciado Disney, da arco enunciação. Voltando à aceleração e à desaceleração, ou o nome que eu dê para esse fenômeno de exploração da tessitura musical, ou de detenção a notas rápidas e repetidas, é algo que está em todos esses filmes e localizado em momentos específicos, avaliado também de maneira específica pela enunciação. A expansão, a desaceleração do canto está sempre junto do sofrimento dessas personagens, dos momentos em que os anseios são explicitados e são sequências musicais retomadas adiante nos filmes em reprises, quando esses sujeitos fazem manutenção de seus objetivos, e retomadas mais uma vez quando tais objetivos são concluídos. A realização do sonho anda junto com o canto sofrido. Isso é corroborado pelos cantos de celebração, em que outros sujeitos que não buscam nada comemoram aquilo que eles já têm, com uma forte aceleração não só do som, mas também da imagem, uma aceleração geral da enunciação. Celebração e busca são termos que revestem tematização e passionalização, respectivamente, na metalinguagem proposta por Tati, porém, a busca dos protagonistas, as suas relações disjuntas daqueles objetos desejados, é enunciativamente eufórica, não somente porque ela termina com a conjunção, porque ela é recompensadora, mas também porque ela é séria. Isto é, a celebração dos outros sujeitos, esse que a enunciação coloca como sujeitinhos, como little people, como é dito em uma das canções de celebração em A Bela e a Fera, são disfóricos à medida que eles não configuram um percurso de ascensão social e dificultam o percurso dos sujeitões, aqueles que querem ascender. Se esses sujeitinhos passam a auxiliar a jornada dos heróis, são passíveis de redenção, assumem seriedade, perdem seus sorrisos por algum tempo de filme. Se não, são de alguma forma perdoados pela bondade dos protagonistas, que não desejam vingança pelos percalços que foram postos no seu caminho. O esforço da busca e a consciência da individualidade como condutas exemplares parecem ser linhas temáticas da arquenunciação, e isso já é uma opinião minha, emprestada de reflexões de pessoas que pararam para pensar também sobre o estilo Disney, como Gabler, em uma biografia sobre o Walt, a pessoa Walt Disney. Naturalmente, os analistas buscam explicações sempre que alguém consegue implantar-se na cultura e na psique americanas tão profundamente quanto Walt Disney. No seu caso, destacaram a aparente inocência do seu trabalho, a suave restauração da confiança, a fé ingênua na perseverança e na vitória. Tanto na imaginação de Disney quanto na imaginação americana, era possível, usando o próprio poder, ou mais exatamente mediante o poder da bondade inata, alcançar o sucesso. Aí a gente reconhece o sonho americano da prosperidade, de um equilíbrio social que a meritocracia estabeleceria. Cada um esforçado na sua ascensão pessoal, resultando na ascensão do grupo. O que fica para o trabalho metodológico da semiótica é reconhecer que, do outro lado da dicotomia, a celebração ingênua e o não esforço são condutas condenáveis. Além disso, os contos de fada não devem ser ignorados nem pelas isotopias que a gente encontra correspondentes ao conteúdo do gênero, nem pelo interdiscurso com o gênero na releitura que a Disney faz deles. É um dado interessante sobre a arquitetura dos contos de fada, que é retomado nos filmes, a oposição entre a natureza e a cultura, e entre as figuras da natureza, também aliadas à magia, e as figuras da cultura, que residem, sobretudo, nos sujeitos de celebração. Isso estabelece um contato sincrético entre o progresso do sonho americano e a euforia da natureza selvagem. Quem sanciona, em última instância, a conduta do herói, a conduta das princesas, é a natureza, com N maiúsculo, geralmente uma concessão Deus ex machina, com ou sem magia incluída. A bondade do indivíduo que regenera esse coletivo medíocre só faz porque está aliado a uma força maior. Isso estabelece um conteúdo do estilo Disney, estabelece uma rede interdiscursiva, um processo de referência à gramática cultural, ao mundo natural, sua experiência ideológica, histórica, etc. No que cabe ao ato sincrético desse estilo, no modo como a enunciação opera, a articulação solidária entre som e imagem, cabe mais uma historinha para finalizar minha fala aqui nesses últimos 5 minutos. Uma das minhas empreitadas de aprofundamento da gramática dos códigos me levou a uma publicação do Pietroforte, de 2015, em que ele reflete sobre a música erudita, e assim como Landowski, que é um exemplo, acho que mais comum para a gente, parou e pensou os avanços da semiótica em torno da narratividade, alocando o modelo preconizado pelo percurso gerativo como apenas um dos possíveis em um espaço extensivo, o Pietroforte também reviu a posição daquilo que, sobretudo nas dimensões brasileiras, é preconizado pelo estudo da música pela semiótica discursiva.
Ele repensou essa visão que o Tati esboça na canção, que na realidade já é sincrética, e que muitos pesquisadores que se formam sobre as ideias fundadoras de Tati também esboçam e dão mais corpo. Encontrar nos formantes da gramática musical identidades funcionais em uma estrutura gerativa de significação. O Pietroforte aloca essa funcionalidade do código musical como cerne da significação, no extremo de tonificação exclusiva dos valores ditos construtivos, que se referem a si próprios em um percurso de coesão da expressão. Ao contrário, se ao invés da referencialidade à própria gramática houver uma referência para fora do código musical, como no caso de um simples título verbal, que forneça um componente semântico referente, por sua vez, ao mundo natural, esse componente semântico, atonizados os valores construtivos da música, passa a ser também componente semântico da própria música, agora ancorada ao texto verbal. Em termos de pensar, portanto, formas de expressão que tenham menos referencialidade ao mundo natural e uma gramática cultural no enunciado dos desenhos Disney, esses processos de ancoragem passam a subsidiar o conteúdo de tais formas a partir do reconhecimento de temas bem localizados no extrato verbal, gestual, pictórico, etc. No caso que vimos nas canções da Pequena Sereia, me parece que a gestualidade, sem levar em conta nem as palavras cantadas, quer dizer, nem levando em conta a canção, só a gestualidade, a gente já tem um movimento primeiro rumo à opressão e liberdade como temas, que então se transmite a desaceleração e aceleração musical. Certamente, operado o sincretismo na enunciação ou na leitura, o plano de conteúdo é integral e não partitivo, e não é mais relevante que linguagem estabeleceu o primeiro sentido. Isso tem relevância para nós e até certo ponto apenas. Da mesma maneira, o plano de expressão é integral e não partitivo, até porque é explorado nas aproximações intercódigas. Por isso, ao invés de ancoragem, que separa a linguagem, qual linguagem que se ancora a qual outra, semi-simbolismo é um conceito mais produtivo, porque ele é pós-sincretização na enunciação. Associa um conteúdo integral a uma expressão integral. Mas o conceito que a gente usa importa muito menos do que essa compreensão do fenômeno cognitivo que sincretiza som e luz em um conteúdo indivisível. Enfim, último passo em torno do estilo Disney, me parece que os valores conceituais, ou referenciais, ou inteligíveis, que são os ideológicos, os socialmente comprometidos, ou que estão socialmente comprometidos, né? Eles estão equilibrados no trabalho material de enunciação, em que a sensibilidade perceptiva do enunciatário é estimulada, a estesia é exercitada, de tal maneira que o valor estético, na atuada daquilo que vemos em Da Imperfeição, ancorado à ideologia, encurrala persuasivamente o sujeito do fazer interpretativo. Isso é uma estratégia semiótica de venda, talvez até óbvia demais, mas que caracteriza esse estilo Disney, né, desse conjunto de enunciados que eu analisei. Então, aí seguem as referências bibliográficas. Eu deixei o PDF desses slides também ali no grupo no WhatsApp, né, para quem quiser conferir. E encerro a minha apresentação. Espero que tenha dado certo, porque eu não ouvi nada enquanto eu estava falando. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Nós temos, Mário. Desculpa. Enquanto eu estava passando os slides, ficou mudo o fone. Então, não sabia. Teve mensagem aqui no WhatsApp, então deu tudo certo. Não tinha como tirar também. Então, por isso que ninguém, acho que colocou áudio para falar. Ah, tá. Eu comecei a falar sem ligar o meu microfone. Então, assim, Mário, parabéns, né? Pontualíssimo, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou abrir aqui para o pessoal, e o primeiro a perguntar é o Thiago. Tá, então vamos lá. Mário, bom, uma pedreira lidar com esse tipo de objeto. Como é que eu... Tá. Mário, você está com a câmera ligada? Tô sim. Dá para me ver? Dá. Não, é porque é esquizofrênico ficar falando para uma câmera sozinho. Bom, difícil, hein? Então, as minhas perguntas vão. O que você toma do Tati é o que você chama de desaceleração e aceleração das relações de passionalização e tematização. Bom, por que, já que eu posso pensar em uma canção passional acelerada, embora isso não seja comum, mas metodologicamente não impede que isso ocorra. E posso pensar numa tematização desacelerada. Digo isso porque o que o Tati
se preocupa mais é nas relações de conjunção e disjunção entre sujeito e objeto na letra, que vão repercutir no que ele vai chamar de uma melodia temática, em que não vai haver muitas diferenças de altura na melodia, e que ela é repetitiva, e a passionalização, exatamente essa disjunção com o objeto, está pautada nos grandes intervalos entre notas na melodia. Ou seja, ele se preocupa mais uma relação narrativa no plano do conteúdo, que vai ter uma repercussão intervalar nas notas na melodia, do que necessariamente com o ritmo. E eu já vou fazer as duas já de cara. E na proposta que você vai pegar do Pietroforte, sobre regimes oblíquos, que na verdade essa proposta vem do Floch, né? Quando o Floch vai analisar os consumidores de automóvel e outras coisas. Né? Nossa, enfim, isso eu acho bastante profícuo, é bastante estimulante o que o Pietroforte vai buscar do Floch, mas tem um problema que eu acho que quando ele vai para o sincretismo, que é o que você faz, temos um problema do que é oblíquo, do que é referencial, porque, por exemplo, quando você vai falar do referencial, basicamente plano do conteúdo, ou seja, dá uma referencialidade ali no plano do conteúdo, mas quando você vai, eu já esqueci o nome do regime, mas é o regime que seria metalinguístico, vamos dizer assim, construtivo, enfim, tem inúmeros nomes. Geralmente isso está mais pautado no plano da expressão. Então eu poderia aplicar esse regime tanto ao plano do conteúdo, ao plano da expressão, e não ter uma sincronicidade, vamos dizer assim, entre um e outro. Então parece que fica uma coisa meio subjetiva, ou seja, aquilo que o objeto mostra mais em relação ao plano do conteúdo, eu aplico. Aí depois, quando é no plano de expressão, eu aplico e fica um descompasso. E por último, quando você vai falar do simbolismo, que é uma categoria integral, eu discordo, porque o simbolismo é uma categoria parcial, né? Bom, é uma categoria, já mostra que não é integral, é parcial, ou seja, tem um elemento categórico daquele objeto especificamente, que não necessariamente ele não. O que eu quero dizer é que ele está mais no processo do que no sistema. E eis aí o desafio do sincretismo. É isso. Tá certo. Então, vou responder elas, né? Fiquei anotando aqui essa primeira pergunta sua sobre a questão do Tati. Peraí, agora eu me perdi. A pergunta sobre o Tati é mais uma observação do que uma pergunta. Não, é porque usar desaceleração e aceleração como elementos vinculados à passionalização e à tematização. Entendi. O problema do Tati, e aí, assim, eu vou acabar, inevitavelmente, indo para a minha história, do meu percurso acadêmico, né, indo para os bastidores da formalização da pesquisa, para explicar o que eu tenho de resultado na pesquisa, né? Porque não é como se ali na minha dissertação eu tivesse sido um cientista super consciente de tudo que eu estava fazendo, né? Mas estava produzindo um produto acadêmico, né, a partir de tensões do cenário acadêmico. E quando eu comecei a pensar a musicalidade nos desenhos da Disney e quis ir para esse lado dos filmes musicais, era por um motivo que hoje eu entendo de outra forma daquele. Eu acho, isso é opinião minha, o modo como eu lidei com a musicalidade para explicar estilo Disney na dissertação está equivocado, né? E o Tati era um dos caminhos ali, quando a gente fala em música na semiótica brasileira, né, que fica ali evidenciado, e eu tentei me direcionar, tentei dialogar com ele, né, e essa necessidade de dialogar com o Tati, com as propostas dele, elas surgem também das críticas que a gente vai recebendo em relatório aqui, né, numa qualificação ali, e a gente tenta saciar isso, né, para demonstrar, não, estamos fazendo um trabalho que está indo nesse lugar que para a semiótica brasileira é importante, que é do Tati, a semiótica da canção dele. O Tati, quando ele fala das canções, ele já está analisando um texto que é sincrético, né, porque é cancional, e eu entendo, apesar de talvez o Tati não ser essencial para explicar o estilo Disney, o que ele propõe para análise da canção dá muita luz para a gente de como lidar com esse sincretismo da canção, né? De um extrato musical com um extrato linguístico.
porque ali ele analisa um tipo de enunciado e a passionalização, tematização, o que é em termos de disjunção do sujeito com o objeto, e se isso é positivo ou não enunciativamente, o que também importa, vai variar de enunciado para enunciado, vai ser uma relação que a gente precisa encontrar no enunciado. Mas a aceleração e a desaceleração, pautando essas tensões gerais, né, em toda a relação que a música conseguir estabelecer com o extrato linguístico, me parece ser bastante produtivo. Eu encontrei isso na Disney. O que eu achei interessante foi justamente que ali, ao invés da disjunção ser algo negativo a ser superado, deixa eu só desativar o som do Google, porque tudo que a gente fala, ela ouve. Ela está ouvindo. O que eu achei interessante é que ali, ao invés da gente ter essa disjunção que está num regime de passionalização, né, ao invés disso ser enunciativamente desincentivado, é incentivado ali. E outra coisa também que eu acho que eu preciso dizer sobre isso, quando eu falei aqui que é relacional dentro do enunciado, essas oposições de aceleração e desaceleração, eu vou ter sim o que eu poderia chamar de uma passionalização, em termos semânticos, com uma aceleração do som. Mas isso vai se relacionar a outras canções dentro do filme que vão ser mais aceleradas, que acontece em algumas canções desse tipo do sofrimento do sujeito na Disney, em que as canções de celebração vão ser mais aceleradas, né, em termos tensivos. Vou passar, então, para a segunda pergunta, não sei se eu refiro também a... Sim. Quando você fala do Pietro Forte, né, ele trabalha com extremos, né, ele pega exemplos que convém para ele fazer a discussão dele, obviamente, e ele trabalha nos extremos ali, ou num quadrado semiótico, ou de um gráfico tensivo, né, ele busca os polos, esses 4 polos de arquitetura entre o que ele chama de referencialidade e construtivismo, né. No filme, na Disney, me importou muito, isso está na dissertação, isso é uma coisa que eu já comecei, de fato, a enxergar lá, as relações de dominância entre uma maior tonicidade da referencialidade ou do construtivismo, mas regimes polares eu não encontro nos filmes, porque eu tenho muita coisa acontecendo junto. Eu nunca fico sem extrato semântico, né? E eu nunca fico sem uma referência ao próprio código, né? Do código das linguagens construir alguma coisa no sentido de construtivismo. E o que a gente observa na Disney é que existe uma alternância até passível da gente localizar ao longo do contínuo temporal do filme, e os momentos em que isso vai acontecendo, em que ou a expressão é muito mais salientada, né, o regime construtivo, em termos de sensação, eu penso isso em termos de estimular mesmo a estesia do espectador, né, e em momentos em que isso é atonizado e a narrativa flui, né, valorizando mais do que aquilo que eu li também no começo e guia, de alguma maneira, o que eu fiz em termos de mestrado, no Musicando a Semiótica do Tati, porque eu fui para o Tati para tentar explicar primeiro todas essas relações da música, ele vai lá no Paul Valéry e fala em eficácia em canto, né? Eu pensei muito em termos de eficácia em canto, e isso está ali no filme, né? Mas eu posso refinar esses conceitos e falar em referencialidade e falar em construtivismo. E aí, quando a gente fala do semissimbolismo, eu estou dizendo que ele é integral no sentido que ele já associa irreversivelmente, né, uma categoria de expressão, de formas de expressão, a uma categoria de formas de conteúdo. Não seria parcial no sentido da ancoragem. Eu falo integral e parcial nesse sentido, comparando semissimbolismo à ancoragem, porque nas leituras do Pietro Forte, ele utiliza, que eu fiz do Pietro Forte, né, isso desde lá da graduação, tem aquele Tópicos de Semiótica, que para mim foi um livrinho que meio que me iniciou, né, na semiótica. Ele recorre muito às questões de ancoragem e de etapa, e quando eu paro para pensar ancoragem e semissimbolismo, que são duas formas de resolver, às vezes, coisas muito semelhantes, se não as mesmas coisas, dependendo na prática de análise com que a gente está lidando, a ancoragem me parece estabelecer uma autonomia maior entre expressão e conteúdo, entre a forma de expressão que se ancora à forma de conteúdo, né, e que, a depender do texto que a gente está analisando, se refere
a uma linguagem X, que tem uma forma de expressão, por exemplo, musical, com uma oposição de expressão musical que está ancorada a uma oposição do conteúdo verbal ou gestual, né? E o semissimbolismo, ele demarca menos qual linguagem está dizendo o quê e como que essas formas de expressão se ancoram ali. O semissimbolismo, me parece que pensa o conteúdo como integral e a ancoragem não, pensa o conteúdo como partitivo. Em termos do conteúdo e não tanto da expressão. Foi nesse sentido que eu pensei essas questões todas. Não sei também se eu respondi o que você queria apontar. Não, tá bom. É problemático quando a gente vai lidar com sincretismo, porque parece que pulveriza as relações entre expressão e conteúdo. Sim. E aí é complicado, mas... Não, e você foi, vamos dizer assim, esperto, porque você concentrou no mundo Disney, o que ajuda a você não criar invariâncias para o sincretismo no geral. Se dá conta daquele universo. E para o mestrado está mais do que bom. Patrícia, agora você... Obrigado, Mário. Imagina. Tá tudo certo. E agora é a Patrícia que faz a pergunta. Tá. Então, são duas perguntas, na verdade, né? Na verdade, eu vou tentar fazer sentido aqui. Mário, parabéns pelo trabalho, um trabalho super complexo, interessante, né? Eu me interesso muito pelo seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o sincretismo fenomenológico, né? Qual que é a sua fonte, por que você está chamando assim? E a segunda pergunta é como é que você vai lidar com os parâmetros? Você falou de materialidade, do sensível, do sentido, e agora você também está trabalhando com a questão das práticas, né, de Fontany. E você também está falando de estilo, do estilo do canto da Disney, e aí é dessa questão de arque-enunciação. Então, você também está levando em consideração as relações, as práticas entre o arque-enunciador e o arque-enunciatário, como é que as pessoas recebem esse discurso da Disney e como isso também interfere na própria prática do arque-enunciador, porque ele vai modalizando, ele vai mudando essas práticas de acordo com o arque-enunciatário. E se você vai recorrer a algum parâmetro exterior a isso, porque você já dá, como é que eu posso falar? Você já dá munição para a gente perguntar, porque se você tem um corpus, por exemplo, você mostrou ali do Wicked, Frozen, o discurso feminista vai entrar em algum momento, porque isso, se a Disney mudou essas questões, tem um motivo. Como é que você vai ver isso? Bom, não sei se fez sentido, mas... Não, fez sim, Patrícia. Gostei da sua pergunta, né? Mesmo por causa do seu trabalho em termos sensível, ainda estou esperando para colocar ali a referência na tese. Vai entrar com certeza. A gente vai começar a se citar, a gente precisa começar a fazer isso, né? De um ponto de vista institucional mesmo, pois é. Começando, então, pelo que eu estou chamando de sincretismo fenomenológico. Eu usei esse termo a primeira vez agora, porque, para minha fala aqui, eu quis trazer a problemática do sincretismo por causa do grupo de trabalho, por causa dessa proposta para esse ano, né, do grupo de pesquisa. Porque, assim, lá na dissertação, no mestrado, eu estava analisando, como eu disse, pensando a oposição conteúdo-expressão como determinante para que se compreendesse essa coisa do sensível na Disney, né? Então, alocando o sensível para o plano da expressão. É sensível porque o plano da expressão ali está sendo mais valorizado, está tendo destaque, né? Porque a materialidade, a substância está tendo algum destaque, né? As formas de uma substância que é sensível. E hoje, quando falo que eu penso em texto e prática como uma oposição melhor para que eu estude até esse estilo Disney de sensibilizar o seu enunciatário, é porque eu entendo que o uso, né, a prática, às vezes eu chamo de uso, eu acho que é um termo que às vezes facilita para uma comunicação fora da semiótica, né? O uso, ele é um conteúdo implícito no texto, né? Mas a expressão da prática é esse uso. Quer dizer que a prática é a expressão de um sentido que está implícito no texto. E quando eu estou falando em videogames, que são, eu escolhi justamente para dar prolongamento a esse tipo de pensamento, quando eu estou pensando nos videogames,
eu não consigo analisar aquele enunciado sem entender o uso que está sendo prescrito dele, sem entender as prescrições de uso. Então, linhas gerais que criam coerções para a prática, né? Então, eu penso o que eu estou chamando de sincretismo fenomenológico aqui, é pensar que aquela expressão que ora está sendo mais valorizada e as cores estão ganhando mais destaque, o som está ganhando mais destaque, e outros momentos que são diálogos rápidos no filme, né? Então, eu tenho uma atonização da expressão. Eu estou falando que é fenomenológico porque eu preciso, para fazer o sentido daquilo ali, para entender o que é esse estilo Disney, compreender que existe um destinatário que vai sentir aquelas variações sensíveis daquelas substâncias, né? Sentir, e aí eu vou para a fenomenologia para entender como que um sujeito sente o mundo, né? Eu vou ler isso no Fontanilli, sobretudo. E aí, seguindo, quando você está falando também ainda da questão das práticas, né, desse sujeito destinatário,